dias de bons encontros. Aleluia, te amamos, Rei. Ele não desiste, meu irmão. Ele não desiste da sua vida. Ele não desiste. Sim, porque Ele é fiel. Sim, Deus. Sim, Tu és fiel. Um Deus que não falha. Um Deus que vai cumprir cada uma das suas promessas para as nossas vidas. Um Deus que é a nossa cura. Um Deus que é a nossa provisão. Aleluia, aleluia. Você está preparado, meu irmão? Porque Ele tem para você essa noite. Você sabe que Ele nunca falha. Ele nunca falha, porque Ele é grande. Porque o nosso Deus é grande. Você pode virar para o seu irmão e dizer: Deus nunca falha. Aleluia. Se Ele está conosco, somos maioria. Não há outro igual, igual, igual a Deus. Vidro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual ao nosso Deus. Tu és grande, Deus, Tu és grande. Ele é a própria cura. Poderoso. Nosso Deus. Ele é grande. Deus, Tu és grande. Mais elevado. Aleluia. Cura. Tu és a cura. Deus em poder. Nosso Deus. Nosso invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande
majestade e poder, nosso Deus. Você vai cantar assim, ó. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus, não tema, não há o que temer. Se Deus, quem pode, aleluia. Se Deus está conosco, não há o que temer. Sim, não há o que temer. Ele é maior. Não há o que temer. Porque maior é o nosso Deus. Maior é o nosso Deus. Bem maior do que qualquer circunstância é o nosso Deus. Sim, maior do que qualquer situação é o nosso Deus. Bem maior é o nosso Deus. Jesus. Sim, Deus. Aleluia. Nós te entregamos o nosso melhor nessa noite. Nos rendemos a ti. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Do nada criaste a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagastes preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso
Erga suas mãos, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós somos muito gratos pela oportunidade de estarmos nessa noite diante da Tua presença, Pai, de poder levantar mãos santas diante de Ti, de poder chamá-lo de Pai, meu Paizinho querido. Nós somos muito gratos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos. Até aqui nos trouxe o Senhor e muito mais Tu há de fazer em nossas vidas, Pai. Somos gratos, Senhor, somos gratos, agradecidos pelo sangue de Jesus, agradecidos pelo sacrifício na cruz, agradecidos pela substituição de Jesus Cristo, agradecidos pela sua morte, agradecidos pela sua ressurreição, pela sua vitória, pela sua ascensão aos céus, pela descida do Espírito Santo, pela habitação do Espírito Santo em nós. Somos os teus templos aqui na terra, os teus representantes. Somos agradecidos pela honra de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Nós somos muito gratos. No nome santo de Jesus. Quem pode dizer amém? Você pode sentar. Obrigado, louvor. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Então, a gente está na última quinta-feira de 2017. Eu tenho uma palavra profética dentro de mim. Se ainda não aconteceu, ainda tem 3 dias para acontecer. Cremos em aceleração. Deus pode fazer mais em 3 dias do que não aconteceu em os 300 passados. Deus é Deus. E se Ele falou, vai acontecer. Estamos também nessa última quinta-feira, Rema nas quintas desse ano. Em janeiro nós vamos ter de novo Rema nas quintas. Já tem os pregadores aí, são uns cababons aí, né? Mas hoje a gente tem a honra de receber o Carlos Henrique. Ele é um homem de Deus. Pode vir para cá, Carlos. Saúde ele com a salva de palmas. Você já conhece ele porque ele já ministrou aqui outras vezes. E ele vai nos agraciar com a matéria que ele ensina no Rema. Manifestações do Espírito. Ei! Tudo ao vivo. Aleluia. Gentileza, cadê o rapaz desse piano? Por favor, meu filho. Sobe aqui para mim, por gentileza. Primeiramente, irmãos, eu quero agradecer pela enorme honra de poder estar presidindo esse lugar para falar de uma matéria tão poderosa, tão importante, como as outras também são, que é sobre as manifestações do Espírito Santo de Deus. Muita coisa tem acontecido, muito erro, muita confusão existem no nosso meio em relação a esse assunto. Tem pessoas que têm tido tremenda dificuldade quando se fala sobre a manifestação do Espírito. Algumas pessoas têm dificuldade em falar sobre a personalidade do Espírito, a pessoa do Espírito. E muita confusão tem tido no nosso meio. Uns vão para um lado do extremo do seu entendimento e acham que precisam mover-se nos dons espirituais de toda forma, de todo jeito.
e com isso, consequentemente, acabam dando vazão e entrando num lugar que chama-se simulação. Existem outros, por sua vez, que com medo e por falta de conhecimento, ou muitas das vezes, são levados pelo que nós chamamos de subjetividade, ou seja, influência da comunidade, da herança que se tem, daquilo que nós chamamos de a herança da igreja, a tradição, e ele diz que os dons não são para hoje, já cessaram. Existem outras pessoas que têm confusão, não conseguem entender, não conseguem compreender, não conseguem ter entendimento do que é, e às vezes entram num caminho estranho, caminhos estranhos sobre a pessoa e os dons do Espírito Santo. Quando Paulo, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, fala sobre dons espirituais, ele está falando para uma igreja extremamente abundante nas operações do Espírito Santo, ou nas manifestações do Espírito. E como eu não tenho condições de abordar um assunto que precisa no mínimo de 7 aulas, com 2 horas quase meia, eu não posso falar tudo. Então, de certa forma, eu quero resumir bem isso. E quando nós lemos 1 Coríntios no capítulo 12, ele começa dizendo que a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Pensa comigo sobre a palavra ignorância. Algumas pessoas vão botar num contexto que ignorância é o cara bruto, aquele matuto brabo, cara ignorante, cavalo batizado, às vezes não batizado, uns têm ferradura, outros não têm. Mas essa palavra, às vezes, ela não tem a ver com o que eu estou querendo dizer. A ignorância aqui que Paulo está falando é uma ignorância de não ter compreensão. É a falta de capacidade de entender e compreender como funcionam os dons. Porque os dons estão em funcionamento de uma maneira colossal. Dentro de Coríntios, querido, a primeira coisa que pode se pensar na cabeça de alguém é dizer: para tudo, porque vocês estão cheios de confusão. Tem muita carnalidade, mas ele não diz isso. O que ele faz é se levantar e dizer acerca dos dons espirituais: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque a ignorância é aquela capacidade que você tem de não saber. Ignorância é quando você está cego, ou acha que sabe, ou acha que consegue, eu sei, e não sabe. Mas você apresenta para as pessoas que sabem. Queridos, se a Bíblia não dá respaldo, se a Bíblia não dá orientação, se o princípio não está ali, você não pode colocar a tua axiologia. A axiologia é uma coisa muito ruim, porque eu acho, porque é tradição, porque disseram que é desta forma. A respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E Paulo começa a trazer todo um entendimento, toda uma clareza, toda uma elucidação e norteamento de como os dons devem proceder, como eles são usados. Dentro desse contexto de 1 Coríntios, no capítulo 12, ele vai falar sobre 9 dons espirituais. Mas uma das coisas que eu quero que você entenda, primordialmente, querido, quando nós falamos de dons, já que a gente está falando da questão de não ser ignorante, eu quero te elucidar algumas coisas. Os dons que são dados por Deus, não são dons que estão fora de Deus. Quando Deus concede dons, Ele não está dando algo que está fora dele. Não é uma coisa que tem tangibilidade,
uma coisa que está fora da parte de Deus. Os dons de Deus é Deus envolvido. Os dons de Deus, a palavra faneroses ou faneró, significa que Deus, essa manifestação é querer aparecer. Quando o Espírito de Deus ele está se manifestando, ele está dizendo: eu estou envolvido nisto, eu estou aqui porque existe uma necessidade. Todo dom em operação dentro do contexto de igreja tem um fim, e o fim é a edificação do meu irmão. O dom não é para mim, ou o dom não é para que eu seja beneficiado. De certa forma eu sou, mas o dom, quando ele está em operação, é Deus no meio da igreja, utilizando-se de indivíduos, de filhos, para que outras pessoas sejam alcançadas. Quando um dom ou as manifestações do Espírito estão acontecendo, o Espírito de Deus está dando clara evidência de que Ele está em operação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós não sabemos disso, nós achamos que é uma coisa. E aqui é algo interessante que eu preciso tratar. Que quando nós falamos dos dons espirituais, que é uma coisa que não está à parte de Deus, mas é Deus envolvido nos dons. Você precisa entender que Deus está envolvido nos dons. Deus, na pessoa do Espírito Santo, na divina pessoa, essa que tem pessoalidade, personalidade, essa pessoa gloriosa, excelsa, sublime, maravilhosa, grandiosa, que é o Espírito Santo de Deus, Ele está sim envolvido pessoalmente, te dando energia, te dando força, movendo na tua mente, movendo naquilo que você fala, te inspirando, te dando ousadia, intrepidez, para que você possa sim beneficiar o seu irmão. Quando os dons estão em operação, queridos, existe um fim, e um fim proveitoso: a edificação do corpo de Cristo. Quando nós queremos nos mover nos dons espirituais, irmãos, nós temos que ter no nosso coração um enorme desejo de que a igreja de Deus seja beneficiada. Porque se de alguma forma você tem no seu coração o desejo de ter os dons para ser visto, você se coloca no lugar aonde Elimas pisou e teve problema. O mágico Elimas queria dons, ele queria poder, ele queria imposição de mãos e pessoas serem batizadas com o Espírito Santo de Deus. Os dons não são para que você seja visto. Os dons não são para que você seja eclesiasticamente respeitado. Os dons não é para te colocar numa categoria onde você é a pessoa. Os dons é para a edificação do corpo de Cristo. O dom não pode fazer você estar com o nariz em pé. O dom tem que fazer, a glória é de Deus. Os dons não podem fazer você dizer: eu sou importante, por isso eu preciso de um tipo de tratamento diferente. É errado. Porque o dom é dado pelo Espírito Santo de Deus para um fim. Agora, contudo, porém, todavia, existem pessoas que conseguem fazer o que nós chamamos de simulação dos dons. E aqui entra o problema que tem destruído muitas pessoas, porque muitas pessoas também não possuem alguns dons para discernir essas coisas. Por exemplo, o dom da profecia. Todo mundo deseja ter esse dom. Levanta a mão quem não tem desejo. Quem gostaria de profetizar, irmão? Levanta a mão. Quem tem vontade de profetizar, levanta a mão. Mas profetizar, querido, que é uma inspiração divina, que vai te dar força e ousadia e intrepidez para falar coisas que vão edificar o teu irmão,
Porque a profecia vem para quê? Para consolar, edificar, e exortar. Então, quando existe uma inspiração da parte de Deus, em onde você vai trazer exortação para o teu irmão, onde você vai consolar o seu irmão, isso tudo pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Isto, querido, precisa ser uma coisa tratada com muita seriedade. Porque quando eu sei que é o Espírito Santo que está se movendo em mim, dá esse exemplo para a gente entender. Quando você está com vontade de beber água, com sede, você faz o quê? Eu não estou falando quando você está se nutrindo, se nutrindo, seria essa palavra, bebendo água. Você sabe que tem que beber água, não está nem com sede, mas bebe. Mas eu estou falando naquela questão de que você precisa beber água. Quando você precisa, e o teu organismo fisiologicamente está dizendo, beba água, e você está com aquela sede, você sabe que precisa beber água. Quando você precisa beber água, você faz o quê? Quando um dom precisa ser operado através da sua vida, o Espírito Santo de Deus, querido, ele vai, eu acho que a palavra seria atiçar, vai colocar esse desejo em você. Isso vai acionar de uma forma que você sabe, eu sei que é o Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu te dar eu estou dando assim umas introduções, abrangendo algumas coisas, mas se nós vamos conhecer as manifestações do Espírito, se nós vamos nos mover como parceiros de Deus, se nós vamos ter ferramentas, se você quiser colocar a palavra vaso de honra, porque é bíblico, você precisa entender e conhecer a pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque se você não conhecer a pessoa do Espírito Santo de Deus pessoalmente, você vai fazer as suas próprias regras. E quando se trata de dons espirituais, suas regras não podem valer. Porque nós temos dificuldade, irmãos, às vezes de falar do Espírito Santo como pessoa. Porque quando você pega prós ou pré-Pentecostes, você vai ver muito pouco da pessoa do Espírito Santo se movendo ou falando com homens. Nós vamos ter ele esporadicamente, utilizando-se de patriarcas, falando com patriarcas. Você vai ver a pessoa do Espírito Santo ungindo juízes para que eles possam executar sua função. Mas nem todas as pessoas no Antigo Testamento tinham essa benignidade gloriosa de ter o Espírito Santo dentro. Naquele tempo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas para ungí-las, para que elas pudessem cumprir um propósito determinado por Deus. Quando esse propósito terminava, ele ia embora. Então tinha muito pouco da questão chamada pessoalidade. Quando, querido, nós começamos a entender como o Espírito Santo se movia no antigo, como se move hoje, a gente começa a entender a importância da pessoalidade do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, naturalmente o Espírito Santo falava, conversava com algumas pessoas, ungia pessoas, sim, mas isso não era a sua função primordial, porque isso se tornou algo vital e importante no Novo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento e tem o Pentecostes, o Espírito Santo passa a habitar na igreja, ele passa a habitar nas pessoas, e aí ele começa a falar com pessoas, a instruir pessoas, a dar direções a pessoas, e todas as pessoas passam a ter parte disto.
Eu vou falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. E é imprescindível, como eu já disse antes, que você, como crente, como cristão, conheça a pessoa do Espírito Santo. Esse relacionamento tem que ser real. Esse relacionamento não pode ser uma coisa, querido, esporádica. Não pode ser algo talvez, contudo, porém, amanhã. Você precisa estar lendo Bíblia. Você precisa estar lendo as Escrituras Sagradas. Você precisa estar envolvido com Deus em oração. Você precisa estar orando. Você precisa estar intercedendo. Você precisa ter comunhão com Deus. Fora isso, querido, se você não tem comunhão com Deus, quando você subir aqui, ou tentar fazer qualquer coisa que Deus não esteja envolvido, você pode estar entrando na área de atuação, sendo nada menos do que um ator. Porque está todo mundo vendo. Eu já fiz isso, já subi aqui em cima e tive que inventar para o povo ver que eu tinha alguma coisa. Já fiz isso, querido. Isso está errado. Você tem que fazer pelo poder do Espírito. Quando Paulo disse, eu fui ter convosco, não em palavra de sublimidade humana, mas em demonstração. Demonstração significa, querido, manifestação. Significa o poder real, vívido. Mas poder real, vívido e glorioso está no âmbito de comunhão. Sem comunhão você não vai ter isso. Você vai forçar a barra e vai inventar. E provavelmente você der lugar a várias coisas. Espíritos familiares, a demônios. Tua alma pode falar, você pode dizer. Queridos, teve o pastor Humberto estava compartilhando algo comigo que eu estou até, toda vez que eu lembro isso eu fico assustado. Tem pessoas, querido, manifestando, simulando dons para ganhar dinheiro. Isso é um desrespeito à pessoa do Espírito Santo. Isso é um desrespeito a Deus. Isso é um desrespeito a você. Mas as pessoas, por causa de dinheiro, fazem qualquer coisa. Vendidos, apostatas. Porque o dom é para o corpo de Cristo, é para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem está entendendo? Uma das coisas que nós precisamos entender é que a pessoa do Espírito Santo não é uma pessoa comum, ele é Deus. Ok? Quando nós lemos a Bíblia, ou nós abrimos a nossa Bíblia lá em 2 Coríntios no capítulo 2, no verso 9, 10. 2 Coríntios no capítulo 2, no verso 9 ao 10. A pessoa do Espírito Santo de Deus, a divina pessoa do Espírito Santo, a divina pessoa, porque ele não é um Deus ausente, ele não é um Deus separado, ele é um Deus no sentido de estar envolvido. Não sabeis vós que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Na aliança de sangue, meu irmão, no derramamento da vida de Cristo, a entrega de sua vida no derramamento do seu sangue, ele possibilitou algo extraordinário. Você é templo de Deus e o Espírito de Deus habita em você. Quando eu falo que o Espírito Santo é Deus, diz aí em 2 Coríntios no capítulo 2, no verso 9, que, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isso significa que Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, nada está escondido ao Espírito Santo de Deus. Eita, está errado aqui então, me perdoe, meus irmãos. É 1 Coríntios, repete, pastor, 2:9. Eu errei, me perdoe, viu, meu irmão?
Estou nervoso. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora. Estás aí sentado. Cuidado com o que você está pensando. Isso aqui, querido, não é um lugar para você vir para demonstrar a sua indumentária ministerial. Não adianta querer comprar influência. Você não vai subir aqui. Se Deus não levantar você, você não vem aqui. Se Deus não levantar você, você não sobe aqui. Não adianta você querer comprar influência, não vai conseguir. Querido, se você não pensa que subir aqui é para dar show. Resolva isso com Deus orando. Ele é onisciente. Ou quer dizer, já falei isso, né? Ele é onipresente. Está em todos os lugares. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Está em Salmos 139, no capítulo 7, no verso 10, ou 139, verso 7 ao verso 10. Ele é onipresente. Está em todos os lugares. Todos os lugares. E mesmo naquele lugar que você diz aqui, ninguém está vendo, Ele está vendo. Está vendo quando você toma banho. Está vendo. Porque tem pessoas, querido, por falta de compreensão, dizem: eu vou dormir de roupa, toma banho até de roupa, porque se Jesus voltar eu não subo. E às vezes eu pergunto para ele: como é que vai fazer, querido, quando tu tiver que tirar a roupa? Se ele vir nessa hora. O Espírito Santo é Deus porque Ele é onipotente. Lá em Lucas, no capítulo 1, verso 35. É isso mesmo, estou até com medo agora. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então Deus, o Espírito Santo, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Atributos de Deus. Mas também, querido, Ele é uma pessoa que tem personalidade. E quando eu falo de personalidade, eu falo pessoa que tem vontade, que tem emoções, que tem decisões, que pensa, que analisa. Pode-se dizer que personalidade existe quando se encontram em uma única combinação: inteligência, emoção e volição, vontade. Quando nós olhamos, queridos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 11, falando das características da pessoa do Espírito Santo, de que ele tem personalidade, que ele comunica, que ele fala. O texto diz: mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um ou a cada um como quer. Ou seja,
ele tem vontade. O Espírito Santo, ele tem emoções. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 30, diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele fala. Lá em Atos, no capítulo 13, no verso 2, diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Se o Espírito Santo, querido, não fosse uma pessoa, como é que você poderia entristecê-lo? Ninguém entristece a lei da gravidade. Ninguém vai entristecer a lei da gravidade. Por mais que ela exista, por mais que ela opere, por mais que ela esteja aí, operando em sua função, porque foi determinada por Deus, ela está fazendo exatamente assim, não quer dizer que ela é uma pessoa. Mas o Espírito Santo, muito poderoso, ele é uma pessoa. Porque muitas das vezes as pessoas falam fogo, água, eletricidade, poder, mas ele é uma pessoa. É Deus, se comunica, ele tem vontade, ele tem emoções, ele fala. Por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, intimidade vai gerar relacionamento. Relacionamento vai gerar intimidade. Se você tem relacionamento e entende que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele fala, que ele tem vontade, que ele tem emoções, que ele se entristece, que ele tem gemidos porque ele ora pela sua vida, que ele tem amor, você começa a compreender que se ele fala, ele pode falar com você. Se ele ouve, ele pode ouvir o que você está falando. Isso num contexto, querido, de pessoalidade. E essa ação de estar envolvido com o Espírito Santo, no sentido de relacionamento, vai gerar intimidade. E intimidade vai gerar responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo disso. Quem aqui é casado? Te dando um contexto, ou te dando uma ilustração sobre isso. Quando a sua esposa, ou você casou e tem uma semana, um mês de relacionamento, esse relacionamento vai gerar intimidade, porque você casou, intimidade em vários setores, e vai gerar responsabilidades. Isso tem níveis. Se você casou há um mês, tem coisas que você ainda não vai entender, mas quem já é casado há 5 anos, quando a sua esposa dá uma olhada para você, você pode escrever no mínimo 3 cartas, só da olhada que ela deu. Por quê? Por causa da intimidade que gerou responsabilidade. Quando ela fala com você, você sabe automaticamente se ela está feliz ou não. Quando ela liga o telefone e diz: Rodrigo, o senhor está onde? Beco. Comigo é assim, irmãos. Quando ela diz: Inho, bebê, meu amor, eu falo: eita, dia hoje vai ser uma maravilha. Quando ela diz: Carlos Henrique, onde você está? Eu digo: eu estou indo para casa, meu amor. Não vou nem discutir. Por quê? Já viu aquele indivíduo que senta na mesa e meio que glutão? Não estou dizendo que você é glutão, meio glutão. Tem meio glutão? Tem não, né? Então não seja glutão. Senta na mesa e começa. A esposa debaixo da mesa, tem umas que, né? E quando não dá para chutar? Ela só dá aquela olhada. O cara se ajeita logo. Por quê? Já sabe. O pai, quando trata com o filho, e o relacionamento vai acontecendo, vai se gerando a intimidade, e essa intimidade vai gerando responsabilidades. Uma olhada do pai, o menino já sabe: meu pai não vai deixar eu ir não. Papai, se eu deixo ir no shopping?
Nem responde nada, mas do jeito que olhou, o moleque já sabe, sai de fininho pelo beco. É a mesma coisa, querido, um marido que liga para sua esposa e diz: meu amor, você está onde? Aí ela diz: eu estou em casa. Eu estou no shopping. Pela voz, o jeito que falou, 5 minutos ela está no shopping, meu querido. Porque ela entende que aquela voz, aquele jeito que falou, vai beneficiar a vida dela. Eu não estou falando de interesse, eu estou falando porque sabe que vai ser beneficiada. Queridos, a mesma coisa é com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Se nós vamos nos mover nos dons espirituais, nós precisamos ter esse relacionamento de entender na hora que Ele está dizendo, ou Ele está mandando você fazer alguma coisa. Porque se você não tem essa compreensão e não tem esse relacionamento, o que vai acontecer? Vai acontecer que Ele vai dizer coisas que você não vai entender. Quanto menos relacionamento, menos intimidade. Quanto menos intimidade, menos responsabilidade. Mas quanto mais você tiver relacionamento, mais você vai ter intimidade. E quanto tiver mais intimidade, mais responsabilidade. Você não vai fazer coisas que o Espírito Santo não mandou você fazer. Você vai fazer aquilo que o Espírito Santo mandar você fazer, aquilo que Ele te inspirar a fazer. Porque quando você é menino e não tem entendimento, não compreende, talvez você faça coisas que depois você se arrependa. Isso é normal, todo mundo erra. Dons, queridos, significa que o perfeito está em operação naquilo que não é perfeito. Eu não estou falando de perfeição aqui. Quando um dom está em operação, ele está utilizando a sua vida, está operando através da sua vida. Agora, o nível que você tem de relacionamento, que gerou uma intimidade, que te leva para uma responsabilidade, isso vai influenciar sim, no modo de que você se conduz quando os dons estão em operação. Exemplo: tem coisas que o Espírito Santo vai dizer para você não falar, mas se você não tiver compreensão, Ele te diz e você solta boico. Fofoqueiro. Talvez o dom e a operação, a manifestação do Espírito seja no dom da palavra de conhecimento. E o dom da palavra de conhecimento é quando você tem a capacidade dada pelo Espírito de conhecer e entender o que está acontecendo no passado da pessoa e no seu presente. E se o teu nível de intimidade não está com a palavra, com as escrituras, o que pode acontecer? Você pode saber de algo e julgar essa pessoa por aquilo que o Espírito Santo te revelou. Mas quando você tem intimidade com a pessoa do Espírito Santo e tem relacionamento, isso gera responsabilidade. Você vai entender se Ele vai mandar você falar com a pessoa ou não, ou só orar. Porque tem coisas, querido, que não é melhor, você não pode nem falar com a outra pessoa, você tem que guardar. Porque se te mostrou algo, irmãos, o Espírito Santo me mostrou, e o Espírito não fala nada não, é só para você orar. Uma das coisas que você precisa entender também, irmãos, que os dons que são operados pela pessoa do Espírito Santo, eles não operam só. A gente divide. Dentro da sala de aula você vai escutar muito sobre cada particularidade do dom, mas eles não operam sozinhos. Porque quando um dom da palavra de conhecimento está em operação, naturalmente, querido, ou espiritualmente falando, sobrenaturalmente, quer dizer, o dom da palavra de sabedoria, ela vai estar rolando, vai acontecer. O que é o dom da palavra de sabedoria? Ela está relacionada com aquilo que está acontecendo no futuro, ou vai acontecer no futuro, quer dizer. Então, quando Deus te mostra algo sobre a vida de uma pessoa, talvez, na maioria das vezes, Ele vai dizer para você o que pode acontecer no futuro se aquela pessoa se ajeitar. Então, essa revelação do que está acontecendo na vida de alguém é para que você, quando o Espírito Santo quer, você se aproximar para falar sobre aquele assunto, dizer o que está acontecendo na vida dela e dizer o que o Espírito de Deus te diz, se ela se posicionar. Porque no posicionamento dela, porque aí nós chamamos dom da palavra de sabedoria com condição.
Existem coisas que Deus te disse e elas vão acontecer. E existem coisas que só vão acontecer se você tiver posicionamento, se você estiver obediente. Então muitas das vezes o dom está em operação. Deus mostra uma situação na sua vida, aquela coisa toda na vida da pessoa, quer dizer, você chega lá e começa a compartilhar. Olha, o Espírito de Deus me mostrou isso. O Espírito de Deus me mostrou que você está entristecido, que você está abalada porque teve um problema no casamento. Seu marido não é cristão, ele está te machucando, ele está te ferindo. Mas o Espírito de Deus está me dizendo que para que você não reclame nem murmure, porque o tempo do teu marido ser alcançado já chegou. Queridos, você tem ideia do efeito que isso causa na vida de uma pessoa que está chegando na igreja detonada? Porque quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, quando o culto está rolando, irmãos, nós estamos sendo ministrados, mas coisas estão sendo ditas aos nossos corações. De repente, quando você está saindo daqui, Deus tinha dito algo acerca de alguém que você precisa ir compartilhar. E se o Espírito te disse que é para você compartilhar, você não pode guardar para você. Quanto mais você tem relacionamento com o Espírito, mais você vai ter intimidade. E quanto mais intimidade você tiver, mais responsabilidade você vai ter. Porque, por exemplo, tem coisas, querido, que você vai falar que não vai agradar algumas pessoas, e você vai precisar falar. E aí você precisa de sabedoria, você precisa ser sábio. E aquele que começou a boa obra, querido, ele vai terminar. Se você tem intimidade, ele vai dizer como você vai falar, ele vai dizer para você como você tem que se proceder. Porque se você fizer de maneira errada, você pode matar aquela pessoa. Mas porque você tem relacionamento, você tem intimidade, você entende o que o Espírito quer, e você tem responsabilidade de fazer como o Espírito está mandando você falar ou dizer. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, isso vai gerar em você responsabilidade de obedecer. Eu vou te dizer algumas coisas que já aconteceu comigo. Certa feita eu estava comendo batata frita. Não como mais, viu, pastor? Ruffles, eu não como mais não, viu, irmão? Eu não como. Comendo batata Ruffles, sentado ali feliz da vida, rapaz. Aquele barulhinho, né? Bom, rapaz, tá coisa boa. Mas não pode mais. Mas amém, te amo, pastor, está tudo certo. Queridos, ignorância é um negócio muito ruim. Pior é quando você sabe e não se ajusta naquilo que você agora passa a ter entendimento. Ignorância é algo ruim, mas pior ainda é quando você sabe e não procede do jeito que te ensinaram. Eu estou lá comendo batata, quem pegou, pegou. Aí estou lá comendo batata Ruffles, feliz da vida. Quando eu olho para o lado, querido, tem dois indivíduos, seres humanos, coisados, se beijando, pegando de todo jeito. Acabou o gosto da batata, não tinha mais gosto nenhum. Enrolei e fui saindo. Nessa que eu fui saindo, o Espírito de Deus me disse assim: você vai deixar desse jeito aí? Não vai falar nada? Eu falei: Santo Espírito de Deus, eu não sei como é que é esse negócio não, nunca fiz não. Vai dar problema, vão me chamar de homofóbico. Ele disse: você vai deixar desse jeito? Eu falei: eu não sei como proceder. Fiquei, meu irmão, foi uns 20 minutos numa briga, viu? Ele vai. Relacionamento. Se você não tem relacionamento, como é que você vai saber? Num olhar, num perfume que você sentir, na roupa que foi colocada, no sapato. Querido, quando você tem relacionamento, você sabe. Você sabe que é a pessoa do Espírito Santo. Ele disse: me obedeça e vá, porque eu vou te instruir. Queridos, foi algo sobrenatural.
Porque Ele me deu uma habilidade para falar, querido, que eu normalmente nunca conseguiria falar. Por isso que se chama dom. Por isso que se chama o poder do Espírito, a manifestação do Espírito. Você é um vaso. Você é uma ferramenta. Isso é num contexto que eu estou falando lá de fora. Dentro da igreja, isso tem que ser benéfico para a igreja. Dentro da igreja, querido, isso tem que ser muito. Não fique escondendo, desperta o dom que há em ti. Eu sou, querido, olha, eu estou aqui dando aula para você, porque manifestações do Espírito aconteceram na minha vida que criou conexão para eu estar aqui. Manifestações do Espírito, os dons espirituais criam conexões. Coisas que você nunca imaginou na vida, o Espírito Santo vem e fala para você, ou fala com outra pessoa acerca de você. E na hora que você está, querido, no fio de cabelo que rebentou, a mão chega porque alguém diz, estende a mão, ajuda ele. Por causa de uma revelação, por causa de uma sabedoria de Deus. Eu entrei numa igreja, queridos, e nesse contexto de igreja, as pessoas queriam que eu assumisse um determinado ministério. E eu disse, eu não vou fazer isso não, isso está errado. Não, mas você tem que assumir, cara, você tem que estar com a gente, porque você é isso, você é aquilo. Eu falei, não vou fazer isso não. Isso não está de acordo, não sinto isso no meu espírito. Fala assim, mas a gente pode ir num culto? Eu falei, pode. Onde vai ser o culto? Olha, vai ter uma missionária lá dos Estados Unidos. E essa missionária dos Estados Unidos vai estar aqui ministrando. Tu quer ir? Eu falei, vou. Amo o povo dos Estados Unidos. A língua então nem se fala. Bora lá, bora. Cheguei no culto. A primeira coisa que aconteceu, eu queria dizer que eu estou te falando, relacionamento. Quando eu passei na porta, o Espírito de Deus me disse, eu vou abrir uma porta neste lugar. Honre e zele por essa porta que eu vou abrir. Dei mais um passo, Deus, daquele jovem que está ali. Diga assim, assim, assim. Fui lá e digo, começou a chorar. Entrei no banheiro, Deus me disse de novo, cara, rapaz, o negócio está pegando aqui. Mas por causa do relacionamento que gerou, querido, essa intimidade que me faz entender, compreender que é a pessoa do Espírito Santo. E nesse contexto, me sentei e começou o culto. Quem estava pregando? Ila ministrando para lá, pregando, falando. De repente o Espírito me Deus fica de pé e começa a orar. Tu imagina num culto assim, lotado, a mulher poderosa. Eu levantei a mão, irmãos, fiquei lá. Minha esposa fez assim. Se escondeu. Os outros que estavam comigo não estavam entendendo nada, né? Tipo, cara, a ministração da palavra, meu irmão, reverência. E eu lá em pé. Provavelmente se fosse aqui, o diácono já senta. Senta aí, meu irmão. Mas quando é pelo Espírito, querido, quem está guiado pelo Espírito entende. E provavelmente com toda a segurança os diáconos aqui são guiados. E eu lá, 10 minutos, 15 minutos, o braço já está. Ela parou de pregar. E eu lembro disso que Sheila que estava traduzindo. Ela disse, porque você obedeceu à voz de Deus. Você não galgou um degrau, foram degraus. Por causa da tua obediência a mim, de se levantar e começou a falar, pá, 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 pá. Irmão, foi um poder. Acabou por aí, Espírito, agora tu vai lá para frente, vai se ajoelhar lá na frente. Meu Deus, Senhor, não dá para ser de outra forma não. Ele vai lá para frente, se ajoelha lá, rapaz. O Espírito me disse, eu vim para cá. Irmãos, não foi no poder não. Poder foi quando ela começou a profetizar. Depois que eu tive que ir fazer de novo, por causa do relacionamento que me faz ter intimidade com o Espírito Santo, me gera responsabilidade. Então eu tive que ouvi-lo, tive que obedecê-lo.
Irmão, não tinha nada de poder, de glória não. Me ajoelhei lá na frente. Fiquei lá. Eu lembro que eu disse: não deixa eu pagar mico não. Ele: fique orando, rapaz. Irmãos, eu não sentia nada, mas eu estava em obediência. Eu estava obedecendo um comando do Espírito, porque houve uma revelação. O Espírito me disse. Queridos, quando passou uma meia hora, o rapaz começou a tocar piano. Mas foi automático. Quando ele tocou a mão no piano, eu comecei a cantar em inglês. Eu não falo inglês. E eu comecei a cantar, irmãos, de uma forma sobrenatural. Ela pegou e botou o microfone na minha boca. Isso chama-se variedade de línguas. Dom de variedade de línguas. Pode ser língua dos anjos, língua dos homens, ou a capacidade que o Espírito te dá de falar uma língua que você não conhece. Ok? Pode ser língua dos anjos, línguas espirituais, línguas onde você está edificando a sua vida, você está conversando com Deus. E pode ser a língua dos homens. E eu comecei a cantar a língua dos homens, nativa dela. E ela botou o microfone na minha boca e começou a falar. Começou a falar o que estava acontecendo e tal. E ela foi e deu a volta. Quando ela deu a volta, que foi descer uma escada. Quem lembra de Candeias aí? Da igreja de Candeias. Não tinha uma escada assim também? Ela foi descendo do lado de lá. Quando ela desceu, querido, eu senti passar em mim um vento, um poder tão grande. Eu comecei a cantar coisas da vida dessa mulher. Ela não suportou, por causa do poder que estava envolvido naquilo, e ela caiu. Queridos, o que estava acontecendo aí? Quando eu entrei, o dom da palavra de sabedoria, ela operou. Ou seja, Deus me falou coisa que ia acontecer no futuro. Ele me disse: eu vou abrir uma porta para você aqui. Ainda não estava aberta, ela ia abrir. E zele por essa porta. E aconteceu todo esse contexto. Os dons estão em operação porque eu comecei a falar em línguas, ou variedade de línguas. Eu comecei a cantar numa língua nativa, que eu não sei inglês, eu sei alguma coisa. Mas quando a unção vem, eu canto perfeitamente. Mas não sei o que eu estou cantando. E nesse contexto, me chamaram lá dentro. Quando eu cheguei lá, ela disse, começou a conversar comigo. E uma das coisas que ela disse para mim foi assim: você conhece o Rema? Eu falei: não sei o que é Rema não. Pensei que ela ia me dar uma profecia, né, irmão? Que coisa gloriosa. Ela disse: você conhece o Rema? Eu falei: não, senhora. Ela: você vai fazer. Tanto vai fazer o Rema, se não tiver dinheiro eu pago metade, mas você vai fazer. Eu lembrei, por causa do relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, por causa da intimidade que se tem nesse relacionamento, a responsabilidade da obediência. Porque podia ela descartar: eu vou fazer, eu vou pensar, eu vou orar, eu vou analisar, eu vou ver, eu vou pensar. Mas quando ela disse, eu disse: sim, senhora. E outra coisa, você vai para a igreja do Humberto. Aí eu: Humberto? Quem é Humberto? Pensando comigo, não disse para ela não. Ela eu fiquei assim, né? E como? Ela disse: você vai congregar lá. Irmão, se você não tem intimidade com a pessoa do Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir entender quando os dons estão em operação para criar conexões. Dons não é algo para você: oh, eu estou cheio dos dons. Porque você pode operar em muitos dons e ser carnal. Você pode operar em muitos dons e ser uma pessoa sem amor. Você pode operar nos dons e estar a fim de ser visto pelos homens, mas um dia a casa cai. Se não cai aqui, cai na eternidade, porque ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, são parênteses, é pecado que você comete e não se arrepende dele, continua cometendo. Iniquidade é você saber que aquilo é pecado, mas você continua fazendo do mesmo jeito. O fim é inferno. Fecha parênteses.
Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Nos dons em operação, quando você conhece a pessoa do Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai entender como você vai se mover com sabedoria, com inteligência, com graça. Porque não adianta você saber dos dons se você não conhecer e não ter relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Você vai operar na carne. Você vai operar para ser visto, sem amor. Porque o contexto ali de 1 Coríntios, no capítulo 13, é para uma igreja que está operando num dom ou nas manifestações do Espírito de uma maneira tremenda, gloriosa, mas eles não tinham amor. Nós lemos para casamento, serve, mas o contexto ali não é casamento. O contexto ali é para os irmãos que estão em operação em dons espirituais abundantes, mas não tinham amor um pelos outros, se tornaram arrogantes e prepotentes. Sabe, irmãos, por causa dos dons espirituais, por causa da pessoa do Espírito Santo, desse relacionamento, querido, eu estou aqui hoje te dando aula demonstrativa. Isso aconteceu há quase 9 anos atrás, irmãos. Tem coisas que Deus vai te dizer que não vai acontecer hoje, mas pelo Espírito de Deus, por causa da intimidade, do relacionamento com Ele, você vai ter a responsabilidade de guardar num bom depósito aquilo que Ele te prometeu. Queridos, eu lembro que quando já estava em 2012, 2011, o pastor Júnior chegou para mim e disse: cara, daqui a 5 anos, mais ou menos, você vai estar atuando no ministério. Querido, foi batata. Para quem não, eu lembro, talvez ele não lembre o que me disse, mas ele falou. Eu peguei a palavra, porque tem coisas, queridos, que quando você está no âmbito espiritual, discernindo espiritualmente, quando algo é dito, quando o Espírito está falando, você pega e ninguém rouba de você. Não permita, querido, não banalize. Honre os dons, honre as manifestações do Espírito. Mas eu não quero saber de profecia, querido. A Bíblia diz que você não pode, de forma nenhuma, rejeitar. Você tem que julgá-las. Irmãos, eu sou fruto de estar nessa igreja, desfrutando, querido, como professor do Rema, ministro itinerante, ministro ordenado, por causa de uma palavra que o Espírito de Deus me disse: zele pela porta que eu vou abrir para você. Zele pela porta que eu estou abrindo para você. Querido, se o Espírito de Deus usou a vida de alguém em profecia, se algo foi dito a teu respeito pela palavra de homens inspirados pelo Espírito de Deus, não desista, não recue, não volte atrás, porque no tempo certo, na hora certa de Deus vai acontecer. Os dons, querido, não é tomar, operar. Foi bom, foi muito mover, foi mover. Mover para quê? Para beneficiar a sua vida, a vida do teu irmão? Ou foi só para dizer: nós sapateamos? Foi manto. Manto de quê? Manto que veio cobrir as tuas necessidades, que veio cobrir teu frio. Foi um manto que veio sobre ti para te dar força, para te levantar, para te orientar, para te dar graça. Queridos, essa é a igreja de Deus. Os dons espirituais, as manifestações do Espírito, são dadas para um fim, um propósito, para que você seja beneficiado. Queridos, isso aqui não é um clube social. Eu termino dizendo isso: irmãos, desejai ardentemente os dons espirituais, principalmente que podeis profetizar. Desejar o dom é desejar que o teu irmão seja alcançado. Desejar dons espirituais, queridos, é desejar ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus.
E isso vai mudar toda a tua história, a tua vida. Porque você não vai operar para ser visto, mas para beneficiar. Por isso que o texto diz: se eu falar a língua dos anjos, mas não tiver amor, de nada me vale. Porque o amor não é egoísta, não se ressente do mal, não quer ser o primeiro, não quer a primazia. O amor prefere o bem do outro. Então você nunca vai operar num dom desejando: agora o povo vai me honrar. A glória é de Deus, o poder é de Deus. Honra e glória seja dada a Deus. Irmãos, eu digo isso para você: honre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Seja desejoso que as manifestações aconteçam na sua vida. Ore por isso, ore para que essa igreja, irmãos, se mova nos dons, para que os pastores estejam impregnados de Deus, para que você possa desfrutar desse poder glorioso que é a pessoa do Espírito Santo se movendo. Em nome de Jesus Cristo, deseje isso. Mas se você não tiver relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, você não vai ter intimidade. Se você não tiver intimidade, você não vai entrar no mundo da responsabilidade daquilo que o Espírito Santo de Deus te diz. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, se você está aqui essa noite e deseja fazer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o seu momento. Chegou a sua hora. Tudo se moveu nessa noite por causa de você. Deus está aqui na representação do Espírito Santo e de Jesus Cristo para te receber nessa noite. Então, se existe no seu coração, você saiu de casa dizendo: é hoje, se chamar eu vou. Ele está chamando você nessa noite. Então, fazer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é muito fácil. Você precisa crer com o coração e confessar com sua boca. E nós queremos te conduzir nesse processo, nessa noite. Se você está aqui e deseja entregar sua vida a Jesus, levante sua mão, eu quero conhecer você. Tem alguém? Simples, levanta a mão e a gente vai orar junto, se alegrar junto. Aleluia, amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, no verso 8. Romanos 12, verso 8. Diz assim: o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com... Você está lá? O que contribui com... O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Então, a gente entende esse texto, ele falar sobre um dom especial, um chamado especial. Está relacionado ao chamado de socorros, de apoio ao ministério da igreja, mas é um dom, é um chamado, é algo que alguém tem em Deus que vai fazer com diferença. Existem pessoas que têm um chamado de contribuir específico, e esse chamado vai atuar na vida dessas pessoas indo além da marca. Ela vai fazer isso de uma maneira diferente mesmo. Porém, contribuir, o dizimar e ofertar é um chamado para o corpo de Cristo. Se você é filho de Deus, se você é cristão, a Bíblia lhe ensina que você deve dar. Por que eu li esse texto? É porque dentro desse chamado específico, a Bíblia nos ensina como é o ato de dar. Como é que Deus quer que nós entreguemos os nossos dízimos e ofertas? Com liberalidade. E o engraçado da palavra liberalidade é que ela se repete em 2 Coríntios capítulo 9, que é um capítulo da Bíblia destinado para lhe ensinar a bênção ou a lei da semeadura, o dar e receber. Também no capítulo 9, no verso 13, ele diz: você contribuiu com liberalidade. E essa palavra ela é muito interessante, porque não é simplesmente você estar livre da avareza. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer com singeleza de coração, sem hipocrisia.
mediante um relacionamento com Deus. Então, no momento em que você dá, você não está dando e sendo hipócrita. Mas, pastor, eu posso dar e ser hipócrita? Jesus disse que sim. Jesus, num culto, se colocou na frente do gasofilácio e começou a observar como é que se depositavam. Como se depositavam. Diga como. O como é importante, gente. E ele disse, olha, aquela viúva deu mais que todo mundo, porque aqueles outros que depositavam grandes quantias, estavam depositando o que sobrava. Mas aquela viúva foi desafiada por dentro a entregar algo que lhe custava, e ela entregou. Então não é a quantidade, mas é o que está dentro de você, é o que Deus fala, o que Deus comunica a você, se é importante para você ou não é. Deus diz que aqueles que entregaram o que sobrava eram hipócritas através de Jesus Cristo. Estavam entregando, mas estavam entregando com hipocrisia. E nós não queremos ser hipócritas nas nossas ofertas, nos nossos dízimos. Deixa isso ser leve. Eu gosto de pensar de uma maneira com os meus filhos, o meu relacionamento. Quantos aqui são pais? Quem é pai sabe que você pode deixar de comer para entregar ao filho e você sai feliz, não é verdade? Às vezes você sai de comer, você deixa de comer na mesa. Isso já aconteceu uma vez comigo. Eu comprei uma pizza grande achando que ia dar. Uma pizza grande, eu disse, não, é tudo menino. Os meninos começaram a comer, e eu disse, comecei a ver, eu digo, ih, sobrou para mim não. Eu saí alegre de comer só as cascas que eles deixaram, porque eles saíram satisfeitos. Está na minha natureza deixá-los felizes. Já eles precisam aprender. E para eu ensinar a eles, quando eu dou algo para eles, vem de mim, eu estou dando para eles, eu digo, me dá um pedaço. E a princípio eles começaram a dizer, não pai, é meu. Mas de repente, eles começaram a ver a bênção que era de me dar um pedaço. Porque eles me davam um pedaço, eu dava mais para eles. E eles começaram a ficar alegres com esse relacionamento e começaram a entender que a gente é tudo farinha do mesmo saco. E começava a dar. Hoje, as meninas saem de onde estão e dizem, pai, você quer o pedaço? Elas entenderam por dentro que é tudo base de um relacionamento. Entenda nessa noite que é um relacionamento com Deus. Foi Ele que te deu, meu irmão. Mas hoje à noite Ele está querendo um pedaço de você. Saia do seu lugar com alegria e diz, pai, você quer um pedaço? Alegra o coração de Deus com a tua oferta nessa noite. Separa algo especial, algo que Ele confiou ao seu coração. Se você vai entregar seu dízimo e sua oferta, levante a mão bem alto, deixa o inferno tremer. Um crente com a mão levantada para ir receber um envelope, para dizimar e ofertar a Deus, deixa o inferno com medo de você. Ele está dizendo, o que é que esse crente está fazendo? Balança bem a sua mão, um diácono vai chegar. Nós dividimos, como você bem sabe, dízimos e ofertas. Nós separamos mesmo. Nós queremos celebrar o que é a tua oferta, o que é o teu dízimo. Porém a gente não coloca nome. A gente não é o SPC celestial para ir atrás de você porque você não entregou ou deixou de entregar. Nós queremos apenas celebrar o que está entrando nessa igreja como fruto da tua prosperidade, do teu crescimento, que é o seu dízimo, e o que está entrando nessa igreja como fruto da sua fé, de onde você quer chegar nele, que é a sua oferta. Amém? Levanta o teu envelope, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e nessa noite nós dizemos, papai, aqui está o nosso pedaço para você. E nós queremos alegrar o teu coração com a nossa fé manifesta nessa noite, através das nossas ofertas. No nome de Jesus, quem pode dizer amém?
Welder. Serviu como membro da comissão ministerial e como tecladista do irmão Kenneth Hagin, participando de cruzadas por 11 anos, ajudando com o ministério de música e ensinando a palavra de Deus. É graduado do Rio em Tulsa, Oklahoma. O seu ministério é conhecido como de alegria, fé, cura e das manifestações do Espírito Santo. Ele tem levado as verdades da palavra de Deus a milhares de pessoas. E atenção para o recado muito importante que nós vamos passar para vocês agora. No próximo domingo não haverá culto pela manhã, apenas à noite, e se liga nos horários que nós vamos passar para vocês. Das 19 às 21 e das 22 até meia-noite, que é o horário da virada do ano. Olha, nada melhor do que você estar aqui na igreja celebrando tudo que passou durante o ano e tudo que está preparado para você no próximo ano. E por falar no culto da virada, nós temos um envelope muito especial, onde você pode estar preparando uma oferta como primícia e trazendo aqui na igreja para semear como primeiro momento do ano da sua vida. Então, traz teus familiares, teus parentes e amigos e venha celebrar com a gente. O Centro de Treinamento Bíblico Rema tem avançado a cada ano e a vida de cada estudante está sendo transformada pelo poder da palavra revelada. O crescente desejo de conhecer o que Deus diz nas Escrituras resultou num novo horário de aulas que acontecerão no período da manhã e da noite na unidade Zona Norte. As matrículas para as turmas do ano de 2018 já estão abertas, com 20% de desconto até 31 de dezembro. Matricule-se já! Estude a Bíblia. Estude no Rema. E este foi o ZN News desta semana. Tchau! Aleluia! Então, se você está assistindo pela internet, se você tem o costume de assistir algum culto nosso pela internet, a gente teve uma dificuldade técnica com o nosso canal por um período de tempo que já está sendo resolvida, mas enquanto não está sendo resolvida, a gente tem um canal substituto que vai ficar em operação. Então, se você só interfere mesmo na vida de quem está acostumado a receber as notificações. Quantos aqui são inscritos no canal do YouTube? Certo. Quantos têm as notificações lá que você recebe quando começa? Pronto. Vocês que têm a notificação, vocês não estão recebendo a notificação agora, porque o canal está com um problemazinho técnico e a gente não está conseguindo colocar por ele. Então, entre e veja nas nossas mídias sociais o link que vai estar disponível para o culto. Está sendo transmitido, sim, todos esses cultos estão sendo salvos e depois vão ser feitos os uploads no nosso canal, como sempre, ok? Entendido isso? Eu queria também falar sobre os cultos de amanhã. Amanhã. Domingo pela manhã não haverá culto. Então, se você encontra alguém que é seu amigo que não está aqui, avise, ligue, dê um zap para eles. Só lembrando para você que domingo de manhã não teremos culto. Nós teremos 2 cultos à noite. São 2 cultos da virada. Amém? Quem vier do culto de 7 vai celebrar a virada também, ok? Sem a virada de meia-noite, obviamente, mas é um culto profético para 2018. E também o segundo culto, nós teremos um culto profético, só que com o benefício da meia-noite de virar orando com o Senhor. Não se preocupe, ninguém vai julgar se você vai vir no primeiro ou no segundo, isso já é aberto para que você que tinha dificuldade de vir por questões familiares no segundo culto, pudesse vir participar de um culto profético no encerramento do ano, amém? Você vai sair daqui cheio da unção do Espírito e da perspectiva profética. É esse o assunto que o pastor Humberto vai falar. Chega aqui com o coração aberto para você ser energizado para 2018 com a perspectiva profética de Deus, amém? E só lembrando, no outro domingo, no primeiro domingo do mês é domingo de
culto bilíngue. Faça propaganda, compartilhe nas suas redes sociais, comece a falar sobre isso, porque esse culto bilíngue ainda vai bombar mais e mais. O culto bilíngue também é uma oportunidade de você vir com a roupa da nação que você tem no seu coração, você vir caracterizado. Vamos fazer um culto de missões, vai ter muita coisa diferente nesses cultos. Venha sempre preparado para algo grande que Deus vai mover. Amém? Você pode ficar de pé? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai. Eu oro especificamente, Senhor, por todos aqueles que têm um desejo de fazer o rema, Pai. Eu oro para que portas sobrenaturais se abram na vida dessas pessoas. Eu oro para que oportunidades divinas aconteçam, Pai, para que tua manifestação possa ser palpável e eles saberem que só pode ser Deus que me quer nesse rema, que me quer nesse curso. Eu te agradeço, Pai, por uma provisão sobrenatural chegando para a inscrição, para a matrícula, para a mensalidade. Eu oro por uma firmeza por dentro e uma convicção por dentro que tu estás envolvido nesse culto, no nome santo de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Vão em paz e até domingo à noite.